Questãozinha de círculo de Mohr, a gente no começo ele já começa pedindo para achar o centroide da figura, e o centroide vai ser dado por essa fórmula daqui. X barra vai ser integral dupla de x dA sobre integral dupla de dA. De y, só muda o y, o resto é a mesma coisa, certo? Aqui é só integral de polinômio, vou só dar uma passada, porque né, não é o foco da aula. Então, x barra vai acabar sendo 1,6, certo? Y barra, aqui o passo a passo, e vai acabar sendo aproximadamente 1,14. Depois disso, ele também pede para achar o momento de inércia em x, e a fórmula do momento de inércia em x é a integral dupla de y ao quadrado dA. Substituir aqui os valores. Lembrando que aqui eu utilizei para achar o x, eu usei tirinha vertical, certo? De baixo, função de baixo ou função de cima, quando fui fazer o dy, e o dx, quando fui fazer o dx, eu fiz tirinha horizontal, certo? Aí o ao cubo e o sobre 9 passou para o outro lado, beleza? E a partir daí eu fiz os limites de integração, de y até raiz cúbica de y sobre 9, beleza? E x é a integral dupla de y ao quadrado dA. Só substituir os valores e achei o momento de inércia em x, 4,05. Depois, momento de inércia em y, só substituir os valores usando a teoria horizontal. E depois achei o valor de y, tá aqui o passo a passo, certo? Depois ele também pede para achar o momento polar, que é simplesmente a soma dos dois momentos de inércia. Lembrando que esse momento de inércia aqui, esses momentos de inércia, são em relação aos eixos principais e não em relação ao centroide. Agora, na letra C, que ele vai pedir em relação ao centroide. E como é que eu vou achar? Eu tenho o momento polar em relação aos eixos, né? Para fazer em relação ao centroide, é só fazer teorema dos eixos paralelos. Eu vou pegar o momento polar em relação ao centroide, que vai ser igual ao momento polar em relação aos eixos centroidais, mais a distância até o centroide vezes a área da figura toda. Aí, qual que vai ser a distância até o centroide? Eu tenho o x barra dele e eu tenho o y barra. E eu quero essa distância aqui, essa reta aqui que me leva até o centroide. A partir daí é só usar o teorema de Pitágoras. Eu tenho os dois catetos, né? O y barra e o x barra. E faço o teorema de Pitágoras. A raiz quadrada da hipotenusa passa... o ao quadrado da hipotenusa passa como raiz do outro lado. E depois eu só substituir aqui os valores, certo? O de x barra e do y barra aqui dentro. E vai, no final das contas, vai me dar o valor de 2,12 o momento polar em relação ao centroide. Depois ele também pede raio de geração em Rx, em Ry e em Rz. Essas fórmulas aqui são prontas, tá? São dadas no livro. Só substituir os valores. Rx, raiz quadrada de x sobre área. Ry, raiz quadrada de iy sobre área. E Rz vai ser a raiz quadrada de momento polar em relação aos eixos principais sobre a área. Pronto, achei o valor de cada uma. Rx 1,34, Ry raiz de 5 e Rz 2,19, certo? Depois ele também pede para achar, para finalizar, pede para achar o produto de inércia. O produto de inércia, o xy, que vai ser dado pela integral dupla de xy dy dx. Só substituir os valores que vai, no final das contas, vai achar 5,0625. Beleza? Parte fácil já foi. Depois disso, ele também me pede para fazer o círculo de Mohr dessa figura daqui. Aqui eu só reescrevo e tal, os valores do momento de inércia e do produto de inércia. O valor da coordenada x vai ser ix mais ix e ixy. Mas o que acontece? Como eu sei que o valor de x é menor que o de y, ele só pode estar em dois lugares da minha circunferência, certo?
E o de y vai estar em um desses dois lugares aqui, que vai depender do sinal de xy. Aqui, coordenadas de x vai ser ix e xy. Então, ele vai estar em uma dessas duas. Mas como xy é positivo, então ele vai estar acima do eixo, certo? E o y vai ser y, essa distância aqui, e menos xy, que vai ser a minha altura desse triângulo aqui, certo? Essa cota aqui que eu fiz é só o rebatimento do xy, do y, aliás. É a cota do y que eu rebati até o eixo x e y, beleza? Pronto. Feito isso, aqui, se o xy fosse negativo, ficaria uma reta assim, certo? Já que a coordenada de x estaria abaixo do eixo e a coordenada de y ficaria acima do eixo. Então, ficaria uma reta tipo assim, né? Só invertida. Beleza. A partir daí, bora encontrar os valores principais, que vai ser o de I médio e o do R. O I médio é dado pela média, né, dos momentos de inércia, e x mais y sobre 2, substitui os valores, vai dar 5,4. E o do R, como é que eu encontro o R? O R, eu sei que essa reta daqui, saindo do centro, é o valor do meu R, certo? E que a altura dele é dada por xy. Beleza, já tenho um dos catetos para conseguir fazer Pitágoras, mas eu ainda não tenho uma base. Como é que eu vou encontrar essa base? Fácil, eu tenho aqui o valor de x e eu tenho o valor de y. Se eu pegar esse valor de x e subtrair por y, eu vou ficar com essa parte daqui, certo? Ó, tenho o x, tenho o y, subtrair o x com y, vai sobrar só essa parte daqui. E se eu dividir por 2, eu vou encontrar justamente a base desse triângulo daqui que eu preciso para fazer o teorema de Pitágoras. Pronto, eu só substituir na fórmula agora. Esse cateto daqui de baixo, então, fica sendo o ix menos y sobre 2 ao quadrado. E essa raiz daqui, né, vem da hipotenusa, só passou como raiz. Mais ixy também ao quadrado, que vai ser a altura do meu triângulo. Base e altura, certo? Então, no final das contas, eu vou encontrar 5,24. A partir daí fica fácil. Fica mais fácil ainda. O momento de inércia máximo vai ser o quê? Vai ser esse I médio, que eu já encontrei, o valor de 5,4, mais o raio. A partir daí eu vou encontrar essa distância aqui, de onde há o maior momento de inércia, que vai ser I médio mais raio, 10,64. E o menor momento de inércia vai ser esse mesmo valor médio, o 5,4, menos o raio, que vai ser essa distância daqui, certo? Então ficaria I médio, menos raio, que vai dar 0,16. E agora, como é que eu faço para achar o produto de inércia máximo e mínimo? O máximo é justamente o valor do raio da minha figura. Então, quando o raio está assim, aqui para cima, eu encontro ele máximo. E quando ele está assim para baixo, abaixo do eixo, né, eu encontro ele mínimo. Então, o máximo, qual é que vai ser? O valor do raio, só que positivo. E o mínimo? O valor do raio, só que negativo. Pronto. Partindo para o próximo passo, ele quer que também ache o valor desse ângulo daqui, desse ângulo alfa. E como é que eu fiz para achar esse ângulo alfa? Eu utilizei relações trigonométricas, né? Aqui, esses ângulos aqui são iguais por conta de conservação dos ângulos. Então, aplicando relação trigonométrica, vai dar cateto oposto, que vai ser o meu xy, sobre cateto adjacente. O que vai ser meu cateto adjacente? Vai ser justamente o I médio menos o ix. Então, I médio menos o ix vai me dar justamente a base do meu triângulo. Então, cateto oposto, que vai ser minha altura, cateto adjacente, que vai ser o meu I médio menos o ix, vai me dar, substituindo aqui os valores, vai me dar 3,75.
tangente passa menos 1, né? Multiplicando 3,75 e vai me dar um ângulo de 75,06. Acontece que esse daqui é um ângulo o ângulo da circunferência. Quando a gente for rotacionar uma figura, vai ser metade desse ângulo, que vai me dar 37,53. A partir daí, achado os ângulos, achado o valor de alfa, aqui eu apliquei trigonometria, né? Conservação dos ângulos. Então, esse ângulo daqui vai ser igual ao valor de alfa. E aqui, para fechar o valor de 90 graus, aqui já é 75,06. Para fechar 90 graus, aqui vai ter que ser 14,94. Beleza? A partir daí, ele pede para achar qual o ângulo que o eixo X precisa rotacionar para atingir o valor máximo de momento de inércia e para atingir o valor mínimo. Então, qual que vai ser o valor máximo de momento de inércia? Vai ser esse daqui, que a gente já calculou lá atrás, lembra? O valor máximo de momento de inércia, que vai estar localizado aqui. Então, qual que vai ser o valor que eu preciso rotacionar para atingir o valor máximo de momento de inércia? Vai ser esse todo daqui é 180, correto? E essa parte daqui já é 75,06. Subtraindo 180 por 75,06, eu vou conseguir achar esse ângulo daqui que eu preciso rotacionar. Então, 180 menos 75,06. Só que o que acontece? Esse ângulo daqui que eu vou encontrar, só subtraindo esses valores, vai ser o ângulo que eu rotaciono no círculo. Na figura, eu pego esse ângulo, o resultado dessa subtração aqui, e divido por 2, certo? E como tá indo para o sentido horário, eu considero como negativo, certo? Esse é o padrão. Horário é negativo, certo? Então vai ficar, no final das contas, menos 52,47 para eu rotacionar na figura, certo? Por isso que eu divido por 2, porque eu rotaciono na figura. E para achar o valor mínimo do momento de inércia, olha, o valor máximo está aqui. O valor mínimo vai ser o oposto a ele, né? Isso daqui. Então, para eu rotacionar, eu tô aqui. Para eu rotacionar, eu vou ter que andar 75,06 graus no círculo, certo? No círculo. Para eu rotacionar na figura, eu vou ter que dividir por 2. Então vai ficar 37,53, como está vindo no sentido anti-horário, e fica como positivo, certo? E ele também pede aqui o ângulo secundário, que é esse daqui que eu achei, né, de 14,94. Esse daqui vai ser o meu ângulo secundário. Ele pede qual que vai ser o valor para rotacionar ele até o produto de inércia máximo e o produto de inércia mínimo. Então, o produto de inércia máximo é dado por isso aqui, né? O local onde o produto de inércia atinge o valor máximo vai ser, eu tô aqui para rotacionar para cá. Eu vou andar 14,94 graus no círculo, certo? E como está indo no sentido horário, ele vai ficar como negativo. Então, no círculo, eu ando 14,94. 14,94. Mas na figura, para andar na figura, eu pego esse valor e divido por 2. E como está no sentido horário, eu coloco o sinal negativo, certo? E para achar o valor mínimo do momento de inércia, ora, o valor máximo é esse daqui. O valor mínimo é o oposto a ele. Então vai ficar, esse todo daqui é 180, certo? Essa parte daqui eu já sei que é 14,94. Então vai ficar 180 menos o 14,94. A partir daí eu vou encontrar esse ângulo daqui, certo? Então, 180 menos 14,94, eu vou encontrar um ângulo que vai ser um ângulo rotacionando na figura.
A partir daí, eu pego esse ângulo e divido por 2, que eu vou encontrar o valor do ângulo que eu rotaciono na figura, certo? 100 está dividido por 2 é o valor que eu rotaciono no círculo, e com o valor dividido por 2 é o valor que eu rotaciono na figura. Então, dividido por 2, 82,93. Positivo porque eu rotaciono no sentido anti-horário. Beleza? Aqui é só a representação gráfica, né, do que a gente já calculou, o valor até atingir o momento de inércia máximo, até atingir o momento de inércia mínimo, até atingir o produto de inércia máximo, o 82,93, o 82,53 positivo, porque está no anti-horário, e o 7,45 no anti-horário. Aqui não precisa colocar o sinal porque já está indicando, né, o sentido do ângulo. Beleza? A partir daí, ele também pede pra gente rotacionar a figura em 60 graus. Rotacionar a figura em 60. Ou seja, no círculo eu vou ter que rotacionar a 120, já que o valor do grau no círculo é o dobro do da figura. Então eu vou pegar. Eu tava aqui, né? Eu vou rotacionar 120 graus. Daqui até aqui vai ser 120 graus. Ué, eu sei que essa parte daqui já é 75,06. Se eu pegar 120 e dividir e subtrair com 75,06, eu vou encontrar esse ângulo daqui de baixo, que vai ser o 44,94, certo? E pela conservação dos ângulos, eu também sei que esse valor daqui vai ser o mesmo desse. Esse também vai ser 44,94, certo? Só o que acontece? Sempre que eu rotaciono a figura, os únicos valores que vão permanecer constantes vão ser o valor do I médio e o do raio, certo? Os valores de momento de inércia e de produto de inércia, depois da rotação, eles vão ser alterados, certo? Então, eu vou precisar calcular eles novamente. Então, eu tinha aqui, né, um momento de inércia em X, eu rotacionei, e eu vou encontrar um outro momento de inércia que eu chamei de U. Estava aqui em X, eu rotacionei, encontrei um novo valor, chamei de U, certo? Arbitrariamente eu chamei de U. E o outro aqui que também estava, né, que é o Y, eu rotacionei, chamei ele de IV, certo? Então, a escala do gráfico ficou, aqui na horizontal eu tenho um U e IV, e na escala aqui vertical eu vou ter o UV, que vai ser o produto de inércia desses dois momentos de inércia. Beleza? Tá, como é que eu vou encontrar agora o valor desses momentos de inércia? Também usando relações trigonométricas. Eu vou ter aqui o valor de IV, certo? E aqui o valor de IU. Como é que eu vou achar o IV? Lembra que as únicas medidas que permanecem constantes vão ser o I médio e o raio? Então, o valor do meu IV vai ser o I médio, que é a distância da origem até o centro da minha circunferência, mais essa distância daqui, que eu consigo encontrar usando relações trigonométricas. Então, com o cosseno desse ângulo daqui, eu consigo encontrar o DU. Então, cosseno de 44,94, cosseno de 44,94 vai ser igual ao cateto adjacente, né? Que é o que eu quero encontrar, o DU, a minha incógnita, sobre a hipotenusa, que vai ser o valor do raio, porque ele está aqui oposto a esse ângulo daqui de 90 graus, certo? O valor do raio, que era 5,24. Então, D1 vai ser 5,24 vezes o cosseno de 44,94. Então, eu venho conseguir encontrar o meu IV fazendo essa relação. O I médio mais o D1. Então, só substituir aqui os valores, né? O I médio 5,4 mais o D1 que eu acabei de encontrar. Vou resolver essa equação e acho 9,11. E agora, como é que eu faço para encontrar o IU? O meu IU vai ser o quê? Vai ser o I médio menos essa mesma distância daqui que eu encontrei. Por que vai ser a mesma? Porque esse ângulo daqui é igual a esse. Lembra? Conservação dos ângulos. Então, o I médio, 5,4, menos o meu D1,
que é 5,24 vezes cosseno de 44,94, que vai dar 1,69. Beleza? E a partir daí, só fica faltando calcular o meu produto de inércia, que vai ser justamente a altura do meu ângulo. E como é que eu encontro a altura? Que por pura coincidência tá sendo aqui oposta ao meu ângulo seno. Então, seno de 44,94 vai ser igual ao que eu quero encontrar, né? Opa, aqui não é x não. Aqui é o v. Já que eu rotacionei, né? E meu x mudou, não é mais x. Vai ser igual a I o v, que é o meu produto de inércia novo, sobre a hipotenusa, que é justamente o valor do raio. A partir daí, né, o 5,94 passa multiplicando e encontro o valor do produto de inércia e o I o V, que vai dar 3,7. Finalizou.